Eu fiquei sabendo que tem gente querendo que eu ensine a fotografar vôlei aqui no canal. Então hoje, atendendo a pedidos, eu vou te ensinar a fotografar esse esporte incrível e garantir aquelas fotos que vão deixar todo mundo babando. Eu sou a Kaela e já vai preparando o caderninho aí pra anotar essas dicas que são valiosíssimas e vão transformar as suas fotos, seja você iniciante ou profissional. E a última dica tá diferenciada, te juro. Mas bora lá, se você já tentou fotografar vôlei, já percebeu que é um esporte bem desafiador de se fotografar, com toda aquela movimentação rápida, imprevisível e bem alta. Mas calma, independente da sua altura, com as técnicas certas, você vai conseguir capturar imagens que vão transmitir toda aquela emoção e a intensidade da partida. Vamos do começo, equipamento. Sua lente, né, principalmente, vamos falar de lente aqui, tem que ser adequada pro vôlei. E o que eu quero dizer com isso é que sim, existe o equipamento certo para o esporte certo. Não que seja uma regra, mas é algo que vai facilitar a sua vida. Vamos usar o próprio vôlei como exemplo. Esse é um esporte que acontece de forma muito espaçada. Muitas vezes a bola vai estar lá em cima e o jogador aqui embaixo. E às vezes, né, em contrapartida, a bola vai estar literalmente na mão do jogador. Então a gente pode visualizar o vôlei como uma sanfona, um acordeon, sabe? Inclusive, guarda essa imagem na sua cabeça, porque vai servir para você conseguir visualizar algumas dicas mais lá na frente. Pensa só, às vezes a sanfona vai estar bem espaçada, que é quando a bola tá lá em cima. E às vezes ela vai estar completamente contraída, que é quando a bola tá na mão do jogador. Ou seja, você vai precisar de uma lente que seja bem adaptável, que tenha uma boa amplitude de milimetragem. Porque vamos dizer, por exemplo, que quando a bola tá lá em cima, o ideal seria você ter uma grande angular. Mas quando a bola tá ali já no corte, no ataque, cairia melhor uma teleobjetiva. Eu ainda quero fazer um vídeo falando das melhores lentes para cada modalidade. Mas por enquanto eu postei um vídeo sobre como escolher a câmera certa para fotografar esporte, que você pode conferir aqui no card que tá aparecendo em algum lugar. É só clicar e assistir. É algo que com certeza você precisa saber. Mas para esse vídeo aqui eu posso adiantar que uma lente que seria ótima pro vôlei seria a 18-135. Se eu não me engano, eu já até fotografei com ela e é tipo incrível. Foi quando eu fiz essa foto aí, ó, que vocês estão vendo na tela. Pra mim é a melhor foto de vôlei que eu tirei até hoje. Mas eu já passei por diversas situações em que eu tinha, sei lá, uma lente teleobjetiva extremamente fechada, tipo uma 75-300, ou eu tinha, sei lá, a 18-55, que é a que vem no kit. E aí, né, o que que a gente faz nessa situação? Você tem que levar as duas lentes. Isso é super comum na fotografia esportiva. Você tem que ter um molejo ali pra ficar alternando entre as lentes. É o melhor caminho pra você cobrir todos os momentos da partida, todos os lances da partida. Agora, nada impede que você faça um trabalho mais direcionado usando, e excepcional, né, usando uma 18-55 ou talvez uma teleobjetiva. Você pode se especializar mais nisso e fazer fotos que são mais voltadas para o seu modelo de lente. Isso não vai ser um impeditivo. É só porque, no final das contas, acaba sendo um desafio maior, dependendo da sua finalidade, né? Mas, assim, é super possível. Agora, configurações. Partindo do básico, é importante sempre procurar deixar a velocidade do obturador bem alta, né? Ali por 1/1000, 1/2000 segundos. O ISO vai depender da sua necessidade aí. Quanto mais escuro tiver, mais você vai aumentar esse ISO. E no vôlei é recomendado, é muito útil que você deixe aquele tipo de autofoco, né, que é só um pontinho central ou um ponto centralizado em algum lugar da composição que você deseja. Se for o caso de você realmente estiver fotografando em lugares que a iluminação não é muito adequada, o que eu recomendo é você dar uma volta assim na quadra, vai procurando as fontes de luz e ver ali se em algum desses pontos a imagem, o movimento consegue ser congelado com uma velocidade do obturador menor, deixando a foto mais nítida, facilitando o seu processo de edição depois. Se ainda assim não estiver rolando, você pode mudar a sua abordagem e suas configurações para focar nas partes mais lentas do jogo. Lembra do que eu estava falando ali da sanfona? Pois é, você vai entrar justamente nesses momentos mais espaçados, onde existem imagens mais lentas, movimentos mais lentos, em que a bola tá lá no ar e tá todo mundo lá embaixo, naquela tensão, esperando a bola cair. Isso vai permitir que você fotografe com uma velocidade do obturador mais lenta. Agora, se você quer capturar as melhores fotos, você tem que estar no lugar certo. Ficar atrás da rede, né, na parte mais ao fundo da quadra, vai te dar um ótimo ângulo para você fotografar ataques e defesas. E também você vai conseguir fotografar através da rede os olhares entre os jogadores, né, um ângulo legal pro saque. É sem dúvidas o ângulo mais famoso e usado e vai te dar muita segurança para trabalhar. Mas não se limite a um único lugar, né, pelo amor de Deus, movimente-se. Fotos dinâmicas vêm de ângulos variados e às vezes aquela fotografia, aquela foto vai vir de um lugar que você nem estava esperando, nem estava cogitando ficar ali no começo. Sempre que puder, vai se mudando, vai testando ângulos diferentes, lugares diferentes, né? Vai se reposicionando ao longo da quadra e vai vendo como isso molda suas fotografias. Outro ponto importantíssimo que você deve se atentar, com certeza é imprescindível assim que você entenda isso, é o que eu chamo de média de altura do objeto. Eu acho que eu já até falei sobre isso em outro vídeo, mas eu não cheguei a me aprofundar, então pensa aqui comigo. Qual o objeto principal do vôlei? Um dos objetos principais do vôlei? A bola. Sem a bola
bola, o vôlei não existe. Pode até não existir rede, mas dá um jeito ali, as pessoas dão um jeito de fazer aquilo acontecer. É ela quem vai contar a história, é ela quem direciona o olhar do telespectador, ela quem mostra pro mundo que movimento estava acontecendo naquele exato momento da partida, naquele exato segundo. E ainda por cima, ela também dita ali a média de altura em que o jogo acontece. Então, você sempre deve traçar mentalmente mesmo, sem cálculo, não precisa complicar, a média de altura de onde aquele jogo acontece. Então, futebol é bom fotografar sentado, porque você vai estar ali exatamente onde é a média entre os dois principais objetos. A bola, que quase sempre está no chão, e o jogador, que é mais alto. Então, você pega ali na cintura. Já o vôlei, a bola se movimenta muito mais lá pra cima. É daqui pra cima. Então, você tem que imaginar onde é a média de altura em que esse jogo acontece. Quando você acha isso, você vai ter a sua linha de referência de altura. E quando você fotografa na mesma linha de altura, isso é agradável pros olhos, isso é agradável pro cérebro humano. As fotos ficam muito bonitas, parece que estão certas, entendeu? Sendo que, para além disso, né, isso não é uma regra. Você não vai fotografar só na altura dessa linha. Você vai usar ela de uma forma criativa. Você pode fotografar abaixo dessa linha. Quanto mais abaixo, mais dramático, mais épica a cena fica. Se você fotografar muito acima, aquilo ali vai dar um ar de algo mais chapado, entendeu? Como se fosse quase um joguinho de brinquedos, de videogame, alguma coisa assim. Antes da gente partir para a próxima dica, eu queria te lembrar bem rapidinho de se inscrever no canal, né, de deixar aquele likezinho para ajudar o engajamento e tudo mais, porque é muito importante aqui pro projeto, tá bom? Bora lá. A próxima dica é sobre movimentação. Esse é um ponto bem simples e super fácil de visualizar, mas é muito importante que você saiba. Lembra que eu falei da sanfona mais uma vez? Pois é, as suas mãos, no geral, vão fazer esse movimento angular aqui, porque essa é a natureza do vôlei. A modalidade voleibol é sobre altos e baixos, então a sua câmera vai acompanhar isso. Então, o vôlei é sobre seguir o fluxo. É quase como se fosse uma dança, você tem que estar em sintonia com isso. Ou como sanfona mesmo, você fica fazendo aqueles movimentos intermitentes. No vôlei também, quando você vai fotografar vôlei, você vai ficar fazendo esse movimento intermitente aqui, até o final. A bola sobe, o ângulo acompanha, o zoom diminui, e a bola desce, o zoom aumenta e a câmera vai acompanhar. Não é uma regra, mas é assim, né? Normalmente, quando você fotografa vôlei, é esse o movimento que você vai fazer. O que eu quero dizer aqui nesse ponto é que é importantíssimo você achar o ritmo da partida, para você seguir o fluxo e não se desgastar tanto nesse processo, porque o vôlei é um esporte que tem muito potencial de deixar o seu trabalho maçante, por essa natureza meio repetitiva. Agora, vamos falar de emoções. Quem acompanha vôlei sabe muito bem que emoções, no final das contas, vão somar uma grande minutagem do que é o jogo completo. É inegável que esse é um ponto de muita relevância no vôlei. É muito perceptível, porque como o ponto sai a todo momento, nesses intervalos entre um ponto e outro, dá pra comemorar, extravasar, reclamar, provocar o adversário, enfim, dar alguma bronca em alguém, dá pra fazer 1 milhão de coisas. Ou seja, fotografar vôlei não é só sobre a bola, não é só sobre o movimento das atletas ou dos atletas. Capturar as emoções dos jogadores e suas interações entre si faz toda a diferença. A emoção após um ponto decisivo, a frustração depois de um erro que custou muita coisa, às vezes a tensão ali entre as atletas depois de um bloqueio. Então, tudo isso vai contar a história do jogo. E é isso que faz a diferença. Tente sempre focar nas expressões faciais, nos pequenos gestos que vão mostrar o clima que estava presente ali naquela partida. No final, essas são as fotos que mais vão ressoar com o seu público. Tem uma história ali sendo contada através das emoções. Agora, como prometido, a dica final que tá especialíssima e que foi pensada só pra você que tá com sede de aprendizado e ficou até o final do vídeo pra pegar todas as dicas. Mas ó, a dica é a seguinte, você tem que aprender a contar histórias através da iluminação. Sim, a luz pode mudar completamente o tom de uma foto ou toda a foto em si. Em ambientes internos, por exemplo, onde o vôlei de quadra pelo menos costuma acontecer, né, em ginásios e tal, você vai ter que se adaptar à luz artificial, não tem jeito. Então use isso a seu favor, porque você vai conseguir criar diversos contrastes dramáticos assim, né, entre luz e sombra, porque normalmente nesses lugares, ginásios e tal, quadras, você vai ter diversas fontes de luz diferentes. E isso vai te dar liberdade criativa para trabalhar, vai te dar diversas possibilidades para você brincar ali. Ou seja, pense como suas fotografias podem contar uma história através da iluminação. Por exemplo, você pode destacar um lado da quadra que tá ali pegando a luz do sol e deixar aquele lado que tá na sombra bem escuro, ou pegar um jogador que tá num feixe de luz assim e fazer, né, um círculo de luz ali nele e deixar tudo em volta bem mais escuro. Aquelas coisas ali que estão na sombra vão acabar ficando mais escuro. Enfim, você consegue brincar de diversas formas e criar fotos muito criativas, mesmo estando num gênero fotográfico que a criatividade é um pouco mais limitada. Toda imagem tem o potencial
potencial de contar uma história. E movimento, emoção e iluminação são a santíssima trindade, assim, da narrativa visual esportiva. Mas enfim, essas foram minhas dicas pra você que quer fotografar vôlei de forma profissional. Eu tenho certeza que você vai pra quadra muito mais preparado ou preparada agora, né? E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele likezinho pra ajudar no engajamento. Meu Deus, tá muito quente, eu tô suando. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.